Fala pessoal, e aí, sentiu nossa falta? Eu tava sentindo muita falta de vocês, a galera aqui do canal que acompanha o nosso conteúdo e nós estamos retornando novamente, né? Nós estamos aqui com a nossa equipe de direção, né? O Agnus Day está aqui nos acompanhando e hoje nós temos uma convidada, uma convidada ilustre, missionária, fala quatro idiomas. É o que? Guarani? Não, gente, eu só falo espanhol mesmo e o inglês básico. Ela fala espanhol. E a língua dos índios, né? Guarani é a língua dos índios, Não, né? eu não sei falar Guarani. E assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Compartilhando, né? Para mais um podcast. E assim, se você está chegando aqui, você caiu aqui de paraquedas, já mete aí o dedo aí no like aí, se inscreva no canal, que aí vai ajudar o YouTube a nos retornar aí, né, depois de 5 meses parado. Tá, eu tô contando com você e eu peço a sua ajuda aí para esse canal chegar em mais pessoas. Assim como você vai ser abençoado através desse conteúdo, outras pessoas também serão abençoadas. Tá bom? Hoje eu tô recebendo aqui Ana Clara, minha amiga, além de ser minha amiga, né, nós passamos um tempo junto. Presente pro pessoal aí, Ana Clara. Oi, gente, eu sou Ana Clara, tenho 21 anos. Eu fiquei 2 anos na Jocum. Pra quem não sabe, a Jocum é a instituição de missões, missionária, que significa Jovens com uma Missão. E, Ana, esse processo aí, pra galera assim, só se situar, toda a sua vida, você, tipo assim, tava nos caminhos do Senhor, dentro da presença de Deus, você nunca foi aquela pessoa que, tipo assim, resolveu dar uma voltinha no mundo, não? Como é que foi essa história? Como é que essa questão de missão, que esse propósito, esse chamado, isso aí começou assim, a queimar no seu coração? Então, sobre essa questão de dar a voltinha no mundo, sobre desviar, eu sempre estive na igreja, mas ao mesmo tempo teve uma fase da minha vida que eu estava na igreja, mas ao mesmo tempo eu não estava. Que é aquela fase da adolescência, né, que a gente quer experimentar outras coisas, mas eu nunca fui em festas de beber nem nada, nunca fui disso. Mas teve um momento da minha vida em que eu experimentei muita coisa assim que o adolescente quer experimentar, sabe? E foram coisas não muito legais, mas depois de um tempo Jesus foi me curando disso, sabe? Foi me libertando dessas coisas. E você, tipo assim, não teve um referencial dentro da sua família, alguém que você poderia, tipo assim, modelar, né? Fazer uma modelagem. A maioria do seu tempo você não estava dentro, assim, tipo assim, com seu pai, com sua mãe, você foi criado por uma outra pessoa, né? Sim. E como é que foi isso para você? Como é que foi trabalhar essa questão, tipo assim, de ser outra pessoa que fez a sua criação, né? O que você modelou, como é que foi isso, Ana? Então, eu não cresci com meu pai nem com a minha mãe, mas eu amo eles do mesmo jeito. Eu cresci com a minha avó, que não é minha avó de sangue. É uma história bem assim, é um caso de família bem grande, mas ela não é minha avó de sangue, mas eu fui criada por ela e hoje eu considero ela como mãe, porque ela me criou desde pequena. Eu fui morar com ela com 3 ou 4 anos, eu era bem pequena. E aí, desde então, eu convivi com ela até hoje, até agora. Eu convivo com ela e ela que cuida de mim e agora eu cuido dela também. Então, Mas desde cedo ela naquela pegada pentecostal. Já é. Assembleiana raiz. E assim, e foi a partir disso que isso começou, o chamado começou a ser despertado, vamos dizer assim, na sua vida? Onde que foi assim, o start para que Deus fosse, não, eu quero você fazendo a minha obra,
ao redor do mundo, levando a minha palavra aos povos. Aonde que isso começou? Aonde que foi que Deus, que você teve esse encontro com Deus? Porque, na verdade, quando a gente fala de propósito, Deus, a Bíblia fala assim, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, na verdade, para a gente descobrir quem a gente verdadeiramente a gente precisa ter um momento de intimidade aonde que a gente vai ter esse encontro com o Senhor, e o Senhor, naquele momento ele vai nos tomar e vai revelar ao nosso coração a vontade dele, porque muita gente pensa assim, nossa, Deus ele está fazendo um joguinho de gato e rato, ele não quer que eu saiba isso aí. O negócio é que a gente precisa buscar isso, e Deus vai queimar isso no nosso coração em algum momento. E quando que isso aconteceu com você? A verdade é que quando eu era criança, eu já tinha vontade de fazer missões, tanto que eu ficava pesquisando um vídeo de missionários da África que eram perseguidos. E aí eu mostrava, ficava vendo assim, às vezes eu chorava vendo os vídeos, porque era muito triste ver os cristãos na África sendo perseguidos, sendo mortos, sendo queimados, assim. E sempre eu tive essa vontade no meu coração de fazer missões, e fazer missões na África, porque pra mim só existe África pra fazer missões. Para um pouquinho, porque o som do João. Para missões. Então, quando eu era pequena, eu sempre tive vontade de ser missionária. Tanto que eu ficava pesquisando vídeos no YouTube de cristãos que eram perseguidos. E aí eu ficava vendo, e às vezes eu chorava vendo os cristãos sendo perseguidos, porque é uma realidade muito triste, assim, que você vê. Cristãos sendo mortos, sendo queimados, sendo... né? É uma palavra... É muito triste, gente. Mas eu pesquisava esses vídeos de cristãos e eu sempre falava assim, eu quero fazer missões na África. Só que pra mim, só existia a África pra fazer missão. Não existia, tipo, outros lugares. A sua casa é o primeiro lugar, né? Sim, a minha casa é o primeiro lugar. Então pra mim, tipo, ser missionária, pra mim era sair pra fora, pra África e fazer missões na África. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer missão. E aí eu fui crescendo e essa chama foi meio que apagando, sabe? Assim, eu fui fazendo outras coisas, fui me envolvendo com outras coisas, até que eu mudei pra Valadares. Eu mudei pra cá, eu morava em um distrito bem pequeno, e eu mudei pra cá, pra Valadares. Goiabal, né? Goiabal. Gente, a galera de Goiabal aí, escreve no comentário assim, eu sou de Goiabal. Goiabal, o nome do distrito. Um beijo pra galera de Goiabal. Eu mudei para Valadares e aí eu comecei a frequentar a igreja daqui, a metodista. E aí eu comecei a me envolver muito com o projeto que tinha aqui. Na verdade tem, só vai voltar. Mas tem, gente. O projeto que tem aqui, que é o projeto Transformando Vidas. E o projeto, querendo ou não, ele se envolve com missões, mesmo não saindo da igreja. Então, eu estava envolvida com missões e eu não sabia. E aí, através desse projeto, a gente começou a fazer distribuição de cesta básica, a gente começou a visitar pessoas. Quando teve gente aqui, a gente foi em casa de pessoas, não foi, André? Nossa, gente, eu lembro que eu fiz um cadastro aqui. Gente lá do Córrego da Onça. Estamos precisando de cesta básica, não temos nada em casa. Hoje, a nossa visão com relação, por exemplo, à cesta básica, essas coisas, é mais aberta, porque eu vejo que a cesta básica, ela em si, a fome vai voltar. E nós precisamos trabalhar além da fome. Eu vejo que além da fome tem a mentalidade. Então, assim, as pessoas elas vinham atrás de cesta básica, mas elas tinham fome novamente. Sim. Então, é nessa perspectiva hoje que nós, a galera aí que desenvolve o projeto, nós precisamos focar em mentalidade, porque a partir do momento que a mentalidade ela é transformada, Ana, não sei se nesse tempo também junto com você pegou isso aí, mas a partir do momento que a mentalidade ela é transformada, o exterior muda. A partir que o mundo interior muda,
essa parte aqui de fora, ela muda. Sim. Entendeu? O conhecimento, a mentalidade junto com a execução. É como se fosse um caiaque, né? É o conhecimento, né, que você muda, que é a sua mente, junto com a execução. Porque se você, tipo, só ter o conhecimento, só ter uma mentalidade certa, mas não aplicar isso, você fica dando volta em torno de si mesmo. Mas quando você vai com as duas coisas, conhece e aplica, eu acredito que esse é o caminho para você conseguir avançar, entendeu? E assim, aí você foi lá, tipo, teve isso queimou no seu coração, você participava do projeto, e quando assim, Deus queimou isso mesmo no seu coração, eu falei, não, agora não tem jeito mais, agora eu caí no laço de amor. Oi, gente, isso aconteceu assim, porque quando começou a pandemia, não, nem tinha começado a pandemia ainda, não tinha começado a pandemia. Tava de férias, o projeto entrou de férias e a gente entra de férias junto, porque a gente também é filho de Deus, né? Uhum. E aí, no outro ano, a gente voltou e a gente começou a reformar aqui o projeto. Eu lembro que até foi nessa época que teve a pintura do leão. Obrigada, Leão. Foi até que teve a pintura do leão, Sim. foi? E aí a gente estava reformando o projeto, o André estava ali, vamos pintar um leão aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos limpar, vamos pintar e não sei o quê. E aí teve um certo dia, só que eu não lembro o dia certo, que a gente parou assim, era de noite, a gente parou para dar uma descansada, porque a gente estava muito cansado. E aí a gente parou para dar uma descansada, e aí a gente começou a conversar, umas conversas muito aleatórias, gente, muito aleatórias mesmo. E aí a gente conversava sobre muita coisa. Até que não sei como que entrou um assunto sobre missão. Não sei. Eu também não lembro. Eu não sei como entrou esse assunto de missão. E aí o André, ele vira pra mim e pergunta assim, aqui, você quer ir pra Jocum? Aí eu... Não, primeiro eu lembro que a gente tava falando sobre sonhos. Uhum. Que a gente tava falando sobre sonhos, aí a galera... falava que tinha sonho de ir não sei na onde, sonho de ir no Mineirão, não sei o que, sonho de tanta coisa. Aí eu lembro que chegou em você, tipo assim, eu acho que você falou que você tinha sonho de conhecer a Jocum. De conhecer a Jocum. Ele era de ser missionário, eu acho que eu falei. Gente, eu não lembro direito. A única parte que veio na minha cabeça foi quando o André lançou essa pergunta louca de eu quero ir pra Jocum. Eu conheci... Assim, a Jocum foi quando o irmão do pastor Laércio, ele foi o pastor daqui, ele veio aqui e ele é da Jocum, tanto que eu conheci ele lá, quando eu fui lá também, eu vi ele lá. Ele veio aqui, ele mais a esposa dele, e eu não sei se ele tinha acabado de chegar da Inglaterra, acho que foi. Ah, sim. Eles tinham chegado da Inglaterra, e aí eles começaram a falar... Lucidina, né? Lucidina, muito obrigada. Um abraço. E aí eles estavam aqui na igreja, cantaram, eles falaram um pouco, e eu assim, me apaixonei pela Jocum. E eu lembrei que um dia uma amiga minha mostrou a Lavínia, um beijo também pra você, Lavínia, te amo. A Lavínia, ela me mostrou o perfil de uma menina, que é a Diana. A Diana, ela também é missionária da Jocum, se vocês puderem seguir ela, Diana. Ela é missionária da Jocum. E aí a Lavínia me mostrou o perfil dela. E ela me mostrou todos os lugares que ela foi fazer missão. E aí eu fiquei, nossa, uau, eu quero fazer isso também. E a partir disso aí, eu comecei a ver. E eu via os destaques dela, gente, todo dia eu entrava no perfil dela pra ver, eu quero fazer isso. Até que um dia eu postei assim, eu comecei a acompanhar a Diana, e através da Diana eu comecei a acompanhar mais outras pessoas. Só que tem ela e mais duas pessoas em específico que tipo, me marcaram muito, sabe? E aí eu comecei a ver o perfil delas e acompanhando, sabe, tudo que elas faziam. E nesse momento seu coração queimava. Queimava, E aí eu lembro que um dia eu postei no Instagram, marquei a Diana e marquei essas outras duas meninas. E aí eu falei assim,
eu tenho fé de que um dia eu vou estar fazendo alguma coisa, vou estar fazendo a mesma coisa que vocês. Você liberou, você falou, Gente, né? eu liberei sem saber. Sem Mas saber. mas isso é fé, né? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Sim, e aí eu postei, e aí elas repostaram e tal, elas falam, nossa, que legal, tomara que um dia você venha mesmo. E eu fiquei, meu Deus, e eu era doida pra conhecer essas meninas, gente, eu queria muito conhecer essas meninas. E aí eu ficava, meu Deus do céu, eu quero muito, eu quero muito. Aí, e aí depois disso, o André, né, chegou essa pergunta pra mim se eu queria ir pra Jocum. E eu não pensei nem 2 vezes, eu falei, eu quero. Só que aí tem uma pessoa que se chama Francisca, que eu precisava da liberação dela. Começa, eu cheguei, eu falei assim, pastor, não quero nem saber. Não quero saber, não vai. E já não deixava de Senhor, macia o coração, Senhor. Converta o coração de pedra no coração de carne. Ô, gente, mas eu chorava, e eu mandava mensagem ao André, ela não quer deixar, não sei o que, até que o André ia lá em casa, gente, pra conversar com ela. Aí teve um dia, de tanto o André falar, Senhor, amacia o coração dela, que no dia que o André foi Campanha conversar com ela... de 127 dias, só na água, no pão, pra Deus fazer a obra. Eu lembro que o André foi lá em casa conversar com ela. E aí, Eles não aceitaram, de início eles não aceitaram gente. a ideia. Falou que é loucura, que a gente tava ficando doido, que se a gente tava bebendo alguma coisa, fumando algum tipo de droga. Ai, foi uma loucura, Usando gente. crack, essas coisas. Falei assim, não, é porque a gente vê um potencial na Clara de missão. Não quero saber. A Ana não vai mexer com essas loucuras de passar fome. Oi, gente. Mas de tanto André orar pra amaciar o coração dela, que Deus amaciou o coração dela. Não foi só eu, a igreja também entrou em oração. Lembra que a gente falou pro nosso, na época, né? A gente passou lá, estava saindo, a gente comunicou. Então, tinha muitas pessoas que também acreditavam nesse e o pastor Francisco também já estava aqui. E o pastor Francisco, ele também me deu muita assistência nessa época. O projeto, né? Ele também orou muito por mim, gente. E aí, depois de muita oração, né? Muito jejum, muito clamor, muito tudo. Aí um dia o André foi lá em casa conversar com ela de novo. E aí ela aceitou, assim. Ela aceitou, meio que não querendo aceitar. Mas ela já estava ali começando a entender o chamado de Deus que Deus estava colocando na minha vida. Porque quando Deus coloca uma chama no seu coração, nada apaga, entendeu? E interessante pra galera que tá assistindo esse podcast, que quando a Ana foi, tudo dizia não. Só que existe a diferença entre fluir e funcionar. Quando as coisas elas não estão na direção do Senhor, elas funcionam. Entendeu? É como se fosse uma prótese. Se você colocar uma prótese na sua perna, ela vai funcionar. Só que ela não vai fluir igual uma perna natural, que está ligado ao corpo, que está ligado à cabeça. Então, eu falei, Senhor, se isso exatamente for o projeto do Senhor, não tem, para você saber qual que é o propósito, o seu chamado, a sua missão que Deus tem para você, faça igual o Gideão, peça sinais a Deus de que Ele realmente está no projeto. Você pode pedir 2, 3, igual o Gideão. Não, agora eu vou te pedir de novo, você faça ao contrário. A mesma coisa. Deus ele vai te dar quantas vezes for necessário para provar para você que Ele está no projeto. Porque não é vontade sua, mas é vontade dEle. Isso. E eu falei, Senhor, então se o Senhor está nesse projeto, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai enviar os recursos, o Senhor vai fazer tudo que precisa ser feito, porque o projeto não é nosso, o projeto é do Senhor. Se Ele chamou, se Ele falou, Ele vai financiar o projeto. O que aconteceu? Não tínhamos dinheiro, não tinha condição zero assim eu falei, Senhor, então libera uma palavra que o Senhor está realmente nisso, senão a gente vai abortar, a gente vai ver que não é da vontade do Senhor.
tempo passou, então eu acho que a Sheila entrou em contato comigo. A Sheila, eu tinha, antes de você me fazer essa pergunta, eu tinha entrado em contato com a Sheila, na verdade, com o Instagram da base. Só que quem respondia era a Sheila, porque ela que estava tomando conta da ETED que eu fiz. E aí eu mandei mensagem, ela me respondeu, aí ela salvou meu número, salvei o número dela também, e eu conversei com ela. E aí eu perguntei pra ela como que funciona e tal, e ela me passou como que funciona, me passou os valores, me passou as rotas de prática que tinha, tudo, ela me passou tudo. Só que ali eu só tava num sonho mesmo, eu só tava sonhando. Eu falei, quem sabe um dia, né, eu trabalho muito pouco. A mesma força, você sonhar e você não sonhar, é a mesma energia que se gasta. Sim, e aí eu falei assim, quem sabe, né, um dia depois do meu trabalho eu vou, né? Só que aí, no dia que o André me fez essa pergunta, eu passei o número da Sheila pra ele. E aí ele me passou o número de um monte de gente também, gente. Porque aí no caso, a Sheila ela entrou em contato comigo, isso já era de noite. Ela falou dessa forma assim comigo, André, eu tô aqui orando e você falou sobre a questão da Ana Clara. Desculpa pelo horário que eu tô te mandando essa mensagem, mas Deus, Ele mandou eu falar para você acreditar, você conversar com o pessoal da família dela, porque o Senhor falou comigo que Ele tem um projeto muito grande com a Ana Clara aqui. Desse jeito ela falou comigo. Falou, olha, ela não pode deixar de vir. Como que vai ser, eu não sei, mas Deus me direcionou aqui e ela não pode deixar de estar aqui com a gente. Aí eu, na mesma hora, né, mandei uma mensagem para a Ana Clara, deixou uma mensagem para a Ana Clara com o áudio dela, falando o que ela tinha falado comigo. Então aquilo ali foi o sinal, né, que Deus... Isso é porque ela respondeu um mês depois. Foi um mês depois, gente, que ela respondeu. Porque eu passei o número dela pro André, o André chamou ela pra conversar, falou com ela sobre mim. E, ela falou, eu já vou te mandar as informações. E não mandou. Passou um mês depois. E ela respondeu. Aí ela respondeu. Mas, sim, foi uma loucura. Foi tudo fluindo, sabe? Tudo fluindo de acordo com o que Deus queria. Eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, André, é muito caro, eu não tenho dinheiro pra pagar. O André falou assim, eu vou pagar pra você. Não sei como, mas ele pagou. Deus, ele para você que vai cumprir um propósito, você não precisa preocupar com recurso financeiro. Eu lembro de Neemias, quando ele resolveu reconstruir os muros da cidade, o rei falou assim, Neemias, além de você ir para reconstruir os muros da cidade, eu ainda vou liberar cartas para onde você passar, os materiais que você precisar para reconstruir a cidade, eu vou te dar cartas para você desembolar. Não importa se o projeto é 10 mil, não importa se o projeto é 50 mil, para Deus, 10 reais e 1 milhão, entendeu? Então assim, às vezes você está com um projeto engavetado aí, nossa, mas eu não tenho recurso. Comece o negócio. Você só tem que dar o primeiro passo e deixar Deus abrir o mar. Você tem que dar o primeiro passo. Às vezes a água bate na boca, às vezes vai cobrir seu nariz. E às vezes Deus vai até deixar o seu pouquinho lá embaixo. Você vai dar aquela ânsia da morte. Mas Ele vai abrir. É a palavra, né, Ana? Que Ele vai abrir o mar. E Ele abriu o mar, velho. Ele abriu o mar. E assim, eu não tinha dinheiro nem pra passagem, gente. Eu lembro que depois que começou a pandemia, né? Tava marcado pra mim em maio de 2020. Nossa, foi o pico, né, mano? Mas aí começou a pandemia. Fez, né? Pico do nosso pau quebrando. Mas, gente, nós alunos, a gente tava, assim, pedindo pra Deus pra, adiar, sabe? Pra marcar pra outra data, porque a gente não tava conseguindo preparar nada. E aí a Sheila, uma vez, ela fez uma reunião e falou assim, gente, a gente vai ter que adiar a data e marcar outra data. E a nova data eu vou falar com vocês e tal. E aí a gente ficou assim, nossa, mas é tudo que a gente pediu pra Deus. A gente queria outra data. Mas, gente, tudo fluiu de acordo com o que Deus, com a vontade de Deus e com o tempo de Deus. Porque às vezes também a gente quer tudo no nosso tempo. Porque quando falou assim,
quando eu falei assim, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro, eu queria o dinheiro para aquele momento. Mas Deus não queria o dinheiro para mim naquele momento. Talvez Deus estava me testando alguma coisa. E ele estava testando a minha fé. Porque antes de Deus fazer por meio de nós, como que a Jucuna te treina para Deus te usar em vários lugares. Primeiro Deus tem que fazer em nós, né? Em nós. E aí começou o André ele conseguiu pagar a taxa de inscrição. E eu tava pensando assim, como que eu vou chegar lá sendo que eu não tenho dinheiro para comprar passagem? E aí eu tava olhando as passagens. O negócio que é Ana Clara tem esse negócio de será, como, não sei. Cara, eu falei, Ana Clara, pelo amor de Deus, faz eu dar uma voadora na sua nuca. Só vai, velho. Deixa Deus trabalhar. E nesse tempo, com essa incredulidade da Ana Clara, o pessoal da família dela, tipo assim, tava com mais fé do que ela. Eu falei, mas quem sonha? É o seu ou eles? O pessoal já tava começando com fé. Nossa, é verdade, né? A Fran já tava falando, não, nós vamos levar ela lá pro aeroporto, nós vamos fazer os negócios. Ana Clara, meu Deus, eu não sei o quê. Deixa de nojo. Ô, gente, mas a Fran, ela falou assim, comigo, você vai ter que ir de Ana Clara avião. era muito dependente. Eu era. Muito dependente. Ela falou assim, você vai ter que ir de avião, porque não tem como ir de ônibus, é muito longe. E ela não tava confiando eu ir de ônibus também para um lugar tão longe assim, porque de ônibus é várias horas de viagem. E de avião não, são o quê? 3 horas. E aí ela falou assim, você vai ter que ir de avião, porque eu não confio você ir de ônibus para um lugar muito longe. E aí eu falei assim, tá, mas eu preciso achar alguém que vá junto comigo, eu não quero ir sozinha. Até que apareceu uma amiga minha e ela falou assim, você vai de avião e tal. Eu comecei a conversar com ela, até que eu descobri que ela ia fazer conexão no mesmo horário e no mesmo aeroporto que eu. E foi, nossa, eu encontrei ela e Deus cuidou de tudo, eu não fui sozinha, a gente foi no mesmo avião. Mas, gente, eu não tinha dinheiro da passagem. E aí, nessa época da pandemia, começou o auxílio emergencial. E aí eu fiz o cadastro lá no auxílio, só que o negócio não aprovava de jeito nenhum. E eu ficava, meu Deus, já faz um mês e o negócio não tá aprovando e eu não tenho dinheiro para comprar passagem. E aí, quando saiu, eu tava olhando assim a passagem e a passagem não tava tão cara, né? E aí, quando eu olhei assim para a conta do auxílio emergencial e deu aprovado, eu fiquei tão feliz. E eu falei, meu Deus, eu vou pra Curitiba. E eu não sei, eu fiquei muito feliz. Só que aí tinha a data certa pra cair o dinheiro, né? Aí eu fiquei, tá, matei a data certa pra cair o dinheiro. Mas eu vou estar aqui do mesmo jeito, vai dar pra comprar. E aí, quando eu fui lá olhar, quando o dinheiro caiu, eu fui lá olhar a passagem. E a passagem não tava cara, gente. A passagem tava uns 292. Não chegava a 300 reais a passagem. E eu fiquei assim, como Deus é bom. Deus é muito bom e Ele cuida de tudo. Entre esse um mês de aprovação do auxílio, até cair o dinheiro, eu tava muito aflita. Muito, muito aflita. E nesse tempo que Deus queria trabalhar no meu coração, era a minha fé. Só que, gente, eu sou assim, né? Eu me desespero com tudo. Se o dinheiro não caiu, eu já começo a desesperar. Porque, enfim, só que aí eu fui e comprei a passagem, tudo bonitinho, certinho. E aí eu já fiquei assim, meu Deus. Aí depois que eu comprei a passagem, já me deu um alívio, mas eu comecei a ficar ansiosa, porque eu nunca andei de avião. Era a primeira vez. E eu fiquei, ai meu Deus, eu vou andar de avião. E agora? E se o avião... E se o avião cair? E se o avião cair? E eu ficava assim, meu Deus. Os pilotos com o teu manto. Aí, gente, teve um dia que eu sonhei, eu até contei pro André, que eu sonhei que eu tava dentro de um avião e o avião caiu. E aí eu contei pro André, eu falei, André, eu sonhei que o avião caiu, André. E aí o André falou pra mim assim, não, para com isso, moça, essa coisa da sua cabeça, você tá muito preocupada, isso aqui.
E eu, não, André, mas eu sonhei. E ele, não, você tá muito preocupada, para com isso. Aí eu, tá bom. Gente, mas eu só me acalmei quando eu cheguei em Curitiba. Mas nesse processo, aí tá, eu arrumei minha mala e tal, mexi com os documentos, precisava mexer. E aí eu fui pro aeroporto, a gente foi pro aeroporto. E aí foi minha avó, as minhas duas avós, né, que é a Fran e a Creuza, elas foram, o André foi. E também teve o Pedro, que foi que ele me levou. E aí, gente, chegando lá no aeroporto, o André falava assim, mas você tá muito dependente, você tem que aprender a ser independente. Até pro café. Pede um café pra mim. Joga essa garrafa na sua cabeça. Sim. E aí a Afra ficava assim, não, mas você tem que deixar ela aprender. Tadinha dela. Eu falei, nossa, tomara que ela caia numa mata fechada durante 40 dias. Só com cobra peçonhinha. Ai, eu ficava, minha oração era gente. essa, minha oração era a contrária. Meu Deus, tá vendo o tipo de linda que eu tenho? Minha oração era a contrária. Ai, mas gente, pra mim desgarrar da minha avó foi difícil. Gente, vocês que estão engarrados de pai e mãe, corta o cordão umbilical, velho. Vocês precisam crescer. Precisa ser tornado. Meu cordão umbilical tava colado até demais. Nossa, tá doido. Aí a gente chegou no aeroporto, e aí eu fiz o check-in, né, e tal. A gente chegou, era umas 3 da manhã e meu voo era às 5. E aí a gente fez o check-in e, gente, na hora de entrar na sala de embarque foi muito... Assim, eu não consegui chorar. O André falou que a Fran chorou quando eu virei as costas pra ir pro avião. Mas eu não consegui chorar porque eu tava tão feliz, mas tão feliz do que tava acontecendo, que eu não conseguia chorar. Claro que eu senti saudade. Claro que depois, né, o que vem depois é duro, mas assim, na hora, eu vendo que eu tava andando de avião pela primeira vez, e sempre foi um sonho andar de avião, pra mim foi muito assim, gratificante ver o quão Deus é bom e a fidelidade dele na minha vida, porque quando Deus fala, ele cumpre. Então, ver assim, que eu tava dentro do avião, andando de avião, viajando de avião, gente. Indo pra dentro do seu propósito. Indo pra dentro do meu propósito. E, gente, não tem coisa melhor, entendeu? Não tem coisa melhor do que você viver o propósito de Deus na sua vida. Porque, tipo assim, você viveu o propósito, eu vejo assim, é como José, né? Por mais que ele estava sendo perseguido pelos irmãos, pela casa dele, quando você está dentro do propósito, você está anestesiado. Uma das indicativas para você saber quando você está dentro do seu propósito é quando você está anestesiado. Sabe quando você está com muita dor, você vai lá e toma tipo, aquelas endorfinas, aquelas paradas que tipo assim, nossa, a dor tá ali, mas você está anestesiado, ou seja, bate, ela bate, mas você tá o sonho, a paixão, o queimar, ele te anestesia contra todas as dificuldades, tudo aquilo que tá tipo, não, isso aqui, não tem dinheiro, não tem isso, nem aquilo. Ele te anestesia com toda. Você toma porrada, tá? Mas você continua ali porque você tá anestesiado por um sonho. Então naquele momento você tava anestesiado. Eu tava muito anestesiada. Nossa, eu tava tão feliz. E o André falando, nossa, a Fran chorou. E eu, nossa, chorou. Ela fingiu que não. Se ela tivesse assistido esse podcast, você fingiu que você não tava chorando. Mas eu ouvi assim. Aí você falou assim, não, menina, é porque. Bocejando aqui, a água que sai do meu ano é assim. Ai, gente, mas E aí eu entrei dentro Período do de avião. adaptação, né? Gente, quando eu entrei dentro do avião e o avião começou a decolar, eu falei, agora já era. Eu não posso mais descer desse Queimou avião. as carroças, não tem como voltar. Queimei as carroças. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe aquele momento que você para e pensa, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu parei pra pensar. E aí eu cheguei, assim, em Curitiba a gente tava frio, eu tava com um casaco dessa finura aqui, lá tava tipo 10 graus. Aí tava muito frio, e pra mim era um frio assim, igual faz em Valadares. Valadares não faz frio, né, na verdade. Mas quando eu cheguei, gente, Curitiba parece Europa, real. Se você tem uma oportunidade, vá pra Curitiba. E eu fiquei assim, encantada com Curitiba. Eu fiquei muito encantada, tanto que eu amo essa cidade. Eu amo o Mirante Tamandaré também. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu e minha amiga, a gente chegou,
Aí aconteceu um problema, né? Porque uma pessoa ia me buscar no aeroporto. E aí, a pessoa que foi meu A1, ela tava acompanhando todo o trajeto que eu tava fazendo. Eu tinha que avisar pra ela, olha, eu cheguei, agora eu tô no Uber, agora eu tô fazendo isso. E aí, essa pessoa que ia me buscar no aeroporto, não chegou no aeroporto. Era pra estar no aeroporto e ela não chegou no aeroporto. Aí Salmo 40, esperar com paciência. Aí eu falei assim, aí eu liguei pra minha 1 a 1. A 1 a 1, gente, é a que ajuda você em discipulado. Aí eu liguei pra ela e falei, olha, a pessoa não chegou aqui pra buscar a gente. E aí ela falou assim, eu vou ver com ele aqui. Aí eu, tá bom. E aí depois ela me ligou e falou assim, olha, não vai ter como ele ir aí. E ele tinha esquecido de me buscar. Aí eu falei assim, é sério que ele esqueceu de me buscar? Mas tá bom, a gente vai pegar o Uber aqui. Enfim, a gente pegou um Uber muito louco, muito doidão, gente. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Líder de torcida organizada. Hã? Líder de torcida organizada. Pelo amor de Deus. Enfim, a gente pegou um Uber muito louco, muito louco. E a minha amiga ainda sentou na frente. Eu falei, você é doida? Você é doida sentar na frente, o bagulho daquele homem? E não sei o que, não sei o que. Gente, eu briguei demais com ela. Mas ele cobrou barato, ele queria cobrar caro, mas eu falei assim, não, aqui no aplicativo tá esse preço. Aí ele falou assim, não, mas eu te levo. Aí a gente foi, né? Porque tava muito frio, misericórdia. Aí me veio um alívio quando eu cheguei dentro da base. Eu falei, nossa, aqui é a base, que legal. Ele não sequestrou a gente. Mas quando a gente chegou ali dentro, eu vendo assim, meu Deus, é agora que vai começar o negócio. E aí eu, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Agora já era, não tem como eu voltar mais. Senta aí, toma um café e vamos começar. Meu filho. E aí eu cheguei lá no sábado. E quando foi na segunda-feira... Foi em 2020, né? Foi 2020. Quando foi na segunda-feira, teve a abertura da ETED. E aí, tipo, foi muito bonitinho, o povo cantando, os obreiros se apresentando, só preparando, porque a galera não sabia o que queria. Não sabia o que ia vir. E aí a Sheila apresentando os obreiros, quem ia cuidar de quem ia discipular quem. Apresentando os líderes da base, apresentando o concílio, e aí apresentando todo mundo no primeiro dia. E aí, gente, eu sou mineira, eu sou muito emocionada, né? Quando eu vi os gringos lá na base, eu já queria conhecer todo mundo, eu já queria conversar com todo mundo, eu nem sabia inglês. Mas enfim, eu ia dar meu jeito, né? Eu sou emocionada demais. Aí, ela apresentando e tal. E aí, quando começou a primeira semana, eu tava no meu momento de devocional, e aí eu lembro que um dia eu fui pra um canto lá, que eu sempre sentava e colocava uma musiquinha lá no Spotify pra ouvir, pra fazer devocional. Aí eu tava bem lá assim, aí eu comecei a chorar. Eu tava chorando, e aí, um obreiro falou assim, por que você tá chorando? O que tá acontecendo? Aí eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui não. O período de adaptação, Ana, quando você tá nesse período, assim, de adaptação, tipo, por mais que seja um sonho, o período de adaptação, ele é difícil, né? Ele é. E eu ainda tava dividindo o quarto, gente, com outras meninas, com mais 4 meninas de um lado, porque é 2 quartos assim de um lado, né? No caso, eu morava em cima do prédio que tem lá. E aí o de cima é 2 quartos e um banheiro. Eu tinha que dividir um banheiro com 7 pessoas. A partir do momento que você se torna, você segue a Cristo, não existe mais estabilidade, não existe mais... Quando Jesus falou para aquele cara, ele falou assim, ó, as raposas têm seus covis, os animais têm um lugar, mas só que o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer para aquele cara? Olha... Se você quer me seguir, eu quero. Então, a partir de hoje, essa também será a sua vida. Ou seja, o lugar que deu à noite, o lugar que a gente chegar é o que vai ser. Então, não tem lugar certo para você. Não tem, não tem o que comer. Não, vai comer o que tem. Vai comer o que tem, gente. Então, assim, esse negócio, eu vou virar missionário, eu vou chegar lá, vou comer comidinha. Nem todo dia vai ser
Mas esse negócio que eles falam, gente, depois que eu fui pra Jocum, eu entendi isso. Esse negócio que eles falam que missionário passa fome, isso é mentira. É muita mentira. Porque a galera associa muito isso à África, né? É a África. condição da África. É uma coisa que a África, ela tem a sua pobreza como país. O país em si, ele é uma pobre. Cultura, é né? uma cultura. E lá, a pobreza já é do país. O governo, a economia do governo é péssima lá. Então, tipo, a gente não pode falar assim, que o missionário passa fome, o missionário que vai para a África passa fome. Não, isso é mentira, gente. Ou você tá passando fome por desobediência. Na verdade, mesmo você estando em desobediência, que é um pecado, Deus, ele não deixa de cuidar de você. Deus, ele é fiel o tempo todo. Ele é fiel com o pássaro, né? Ele é fiel o tempo todo, ele é fiel. A gente que vacila, né? A gente vacila com ele. Mas ele nunca deixa de ser fiel, ele nunca deixa de cuidar dos seus. Porque mesmo a gente falhando, a gente errando, a gente é filho dele. Então, ou você tá em desobediência, ou Deus tá testando você em algo. Mas, tipo, você não vai passar fome por muitos dias, assim, sabe? Gente, a história da base é muito bonita mesmo. Você chegou ao momento, assim, de Deus... Na verdade, a Bíblia fala que Deus, ele não testa ninguém, lá em Tiago, né? Fala que ele já tem alguém que faça isso por ele, para que a nossa fé, ela seja aprovada, né? O que acontece? O inimigo, ele vai, quando você fala, Deus, eu quero mais amor, aí, Senhor, tá vendo o que a Ana tá falando? Ela quer mais amor. Aí no outro dia, uns 400 capeta vem pra fazer. Com paciência. E tipo assim, não, mas só que é isso, e Deus vai usando esse tipo de situação. Sim. A Bíblia vai falar que Jesus, ele foi levado, não pelo diabo, mas pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser testado, não por Deus, porque Deus não testa ninguém, entendeu? Mas foi pelo próprio inimigo que testou. Ele não foi só apenas aqueles testes, porque Jesus estava 40 dias ali, e Jesus ali estava tipo assim, para ser aprovado. Eu vejo que depois que a gente passa no teste, é que a gente vai ser aprovado, e aquilo que a gente tanto está buscando, que a gente está almejando, é que vai chegar. Nesse período de lixa de 50, que Deus estava te lixando assim, ó, não, agora eu vou lixar ela, estou fazendo ela, estou esculpindo, estou lapidando. Qual foi a questão que você mais difícil que você enfrentou nesse período de adaptação? Assim, que Deus, assim, ele permitiu que você passasse para que você pudesse crescer e amadurecer com a situação? Então, eu acho que esse período de adaptação, o que mais foi difícil pra mim foi dividir quarto. Gente, porque pra mim, eu que moro, eu que tenho o meu próprio quarto, para as pessoas que têm o próprio quarto, é muito difícil você se adaptar a outras pessoas. Então, tipo, você dividir quarto com mais outras meninas e dividir um banheiro com 7 meninas é difícil. É tipo a cadeia. Nossa, tá doido. Não, e tipo, tinha menina que acordava 5 horas da manhã pra tomar banho. Tranquilo, Não, eu não acordava 5 horas da manhã não, gente. Porque essas meninas que acordavam 5 horas da manhã, elas acordavam pra tomar banho de manhã e se maquiar. Eu, depois de 3 semanas, eu desisti da maquiagem, desisti de tudo, porque gente, lá é um lugar... Ficou bem natural mesmo. Eu fiquei bem natural. Gente, lá é um lugar que faz tipo 5 graus, 3 graus, entendeu? Então não tem lógica acordar 5 horas da manhã pra tomar um banho. Não, mas 5 horas da manhã, assim, deve estar fazendo menos de 50. Não, tá doido. Não, gente, misericórdia. Não, eu não dou conta. Então, esse período, assim, de dividir quarto com outras pessoas foi um pouco difícil pra mim. Tanto que são pessoas de outras culturas, são pessoas diferentes, de estados diferentes. Tinha eu mineira, tinha nordestino, tinha paranaense, tinha de São Paulo. Então, assim, eu ficava, meu Deus, é um monte de cultura num lugar só. E agora?
Então foi muito difícil esse período de dividir quarto. Mas depois você se acostuma. Mas é claro que, tipo, como todo lugar tem, você sempre tem os problemas, né? Sempre tem ali, você não vai evitar, sempre vai ter uma discussão. Mas o importante é vocês chegarem depois e conversarem, falar, olha, isso não tá legal, isso é melhor você não fazer isso, é melhor você colocar sua toalha em tal lugar, entendeu? Então é melhor fazer, e nesses casos é bom chegar e conversar com a pessoa. E a gente sempre fazia isso, a gente conversava, a gente falava uma com a outra, olha, não faz isso, isso é errado, não faz isso, é melhor você colocar a sua toalha nesse lugar, é melhor você fazer isso, entendeu? Pra que, né, não se tornasse uma briga ali dentro. Mas do resto foi tudo muito tranquilo. A comida, gente, nossa, é maravilhosa. A comida é muito gostosa. Eu comi super bem. Mas também teve dias que teve comidas que eu não gostava. E eu tinha que comer do mesmo jeito, porque você tá em um lugar. E lá na base, eles agradavam todo tipo de paladar. Porque não tinha só eu mineira, tinha pessoas de vários lugares do mundo. Então, as meninas da cozinha... A comida era de culturas diferentes. Sim, as meninas da cozinha, elas procuram agradar todos os paladares. Tanto que eu provei cuscuz pela primeira vez lá. Eu comi cuscuz pela primeira vez lá. E eu fiquei... Cuscuz é pra galera da roça mesmo. Mas, gente, mas cuscuz é muito bom. Mas, eu gosto de cuscuz. Fubá suado, você já comeu? Fubá suado? Eu acho que você não tem cara de comer fubá. Eu não lembro. Brincou de finquim, soltou pico. A Ana Clara, gente, ela soltou raia em cima do tapete, no apartamento com o ventilador ligado. E eu não lembro de ter comido fubá suado. Brincou de finquim no tapete. Gente, mas eu morava na roça. Então você tem uma base, né? Mas a minha roça era moderna. Que delícia. Enfim. Então eles procuram agradar todo tipo de paladar. Como eu falei, né? Eu gosto do cuscuz. Eu amo cuscuz. Se fizer cuscuz pra mim, eu fico muito feliz. Também comi burritos. Burritos, que é comida mexicana, né? E é uma comida que eu não gostei. Eu não gostei, real. Não gostei de burritos. Mas eu tinha que comer, porque eu não ia passar fome. Eu não ia ficar e essa questão da adaptabilidade também, esse efeito camaleão, né? Tipo, você se adaptar ao lugar que você está, ao frio, que é mudanças climáticas, língua, moeda, espiritualidade. Igual, se você estiver num lugar e tiver só aquilo pra comer, você vai passar fome ou você vai comer, entendeu? Então você meteu a cara no burrito? Ai, eu não comia tanto, né? Mas eu tinha que comer. Mas igual na Índia, eu experimentei um chá da Índia que chama chai. Gente, é muito gostoso. Quem gosta de chai, comentei. Eu gosto de chai. Gente, é muito gostoso. Parece, assim, no início é muito forte. Parece que é ruim, mas não é. No início, pra mim, foi ruim porque é muito forte. E eu falei assim, eu não gostei. Só que aí, depois que eu tomei de novo, eu gostei. Então, o negócio é experimentar pela segunda vez, entendeu? Eu gostei muito do chai. E pra mim, assim, a segunda vez que eu tomei era como se eu estivesse tomando café com leite. E, tipo, é muito gostoso. E em casa, assim, se eu fosse pra Índia, por exemplo, eu ia ter que tomar chai, no caso, né? O chá deles. Ou então, porque lá na Índia tem culturas que se você não comer a comida deles, é como se você estivesse menosprezando a cultura deles. Então, gente, a comida em meio de missões é muito importante também, porque você vai ter que comer o que tem. Então, assim, Adaptar. Igual na Bolívia, lá eles dão, tipo, tigelona mesmo de comida, você tem que comer tudo. Se você não comer tudo, eles vão ficar super chateados com você. Então, assim, eu preciso me adaptar, entendeu, ao lugar. Igual eu fui pra Amazonas, gente, eu amo peixe, mas eu nunca comi tanto peixe na minha vida igual quando eu fui pro Amazonas. Meu Deus!
Era de bagre a Não, e eu dourado. pescava peixe assim da janela, assim, gente. Eu pescava peixe na janela. Diz que o bagre lá, ele... Aqueles bagres que vai caminhando aqui lá no Japão, ele te cumprimenta, te dá bom dia. Os bagres, tamanho do ser humano. E aí... Ai, gente, mas eu Pode ser que aquele bicho anda aquele... Eu nunca vi na esse bicho lá, seca. não. Diz que aquele bicho anda, fica 8 horas fora da água, cara, o Tá bagre. doido. Aqui no Rio Doce que tá cheio, ó. Nossa. Só ser humano é desse tamanho. Ah, ô, gente, mas assim, eu gosto de peixe, mas eu nunca comi tanto peixe na minha vida igual eu fui pro Amazonas. Lá, você pesca o peixe da janela, é sardinha da janela. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando não fui eu, né? Foi um aluno que pescou, que ele pescou uma piranha. No caso, eu era obreira dele, eu tinha que cuidar dele. Então, se a piranha mordesse ele, ia morder, entendeu? No caso, eu que tinha que pescar piranha, não coloquei pra pescar piranha. Mordida de piranha não tá assim, não. Ah, tá só com o dedo, né? Mas eu fiquei muito feliz, gente, que ele pescou a piranha, que eu vi a piranha de perto. Mas assim, eu comi carne de jacaré. Gostosa, carne de jacaré. Gosto de frango. Não tem gosto de frango, não. Gente, não tem gosto de frango, não. Um monte de gente fala que tem gosto de frango, mas não tem. O frango tá aqui no seu psicológico. Isso aí, eu acho, assim como pensa no seu coração, assim é. Coloca gosto de frango, sai O frango ali pra mim não existiu. Não existiu frango. Mas assim, eu comi frutas, cupuaçu, né? Eu comi cupuaçu. Eu não gostei de cupuaçu, mas eu comi. Nesse tempo da base, ô Ana Clara, tipo assim, você define os lugares que você, tipo assim, você tem um tempo que você faz a ETED, você vai como aluno, aí depois de um determinado tempo, aí você começa a trabalhar na base, você vira um obreiro, né? Sim. E como é que é esse processo? Tipo assim, Deus fala no seu coração, tipo, Ele te direciona, aonde que você vai, ou eles definem por você, como é que é esse processo? No caso, assim, você faz a ETED, né? A ETED tem a duração de 5 meses. A ETED você faz como aluno, tem a duração de 5 meses. 3 meses são teóricos. Você aprende muita coisa dentro da sala de aula. Você aprende sobre, lá eles chamam de meditação, mas no caso é o devocional. Você aprende sobre como ouvir a voz de Deus. Você tem aula de paternidade, tem aula de sexualidade, tem muita aula interessante. E aí, dentro desses 3 meses, você abrange sobre tudo isso e muitas outras coisas dentro da sala. E o período de 2 meses práticos, você ora e pergunta para Deus para onde você vai, porque ali na primeira semana você já aprende a ouvir a voz de Deus, né? Você tem princípios, que você faz o princípio para ouvir a voz de Deus, que é sondar o coração, você sonda o seu coração para pedir perdão para Deus, você reconhece que não sabe orar como convém, aí você cala a voz do eu, cala a voz da ansiedade, cala a voz, todas as nossas vozes, cala a voz de Satanás, né? E também você pede a liderança do Espírito Santo para que o Espírito Santo venha guiar aquele momento, porque quando você para ouvir a voz de Deus, parece que muita coisa vem na sua mente. E também você agradece por fé, por tudo que Deus vai compartilhar com você. Deus ainda não compartilhou, mas você já agradece por fé. E aí você para, assim, por uns minutinhos, assim, e escuta a voz de Deus e pergunta para Deus. Aí Deus, ele fala, se você... no caso das intercessões lá na base, né? Ele fala pra você, você vai orar pela África, você vai orar pela Europa. E aí Deus vai falando, sabe? Ele mostra pessoas, ele mostra lugares, ele fala de lugares. Então, assim, gente, é muito legal, sério. Um dia eu vou falar com vocês sobre ouvir a voz de Deus. E aí Deus, através disso, define, aí ele fala pra você os lugares que você precisa estar. Sim, ali na base, geralmente, eles já deixam
uma noção de rotas de prático, né? Que antes de... Eu como obreira, eu já passei por isso. Antes dos alunos irem para a base, os obreiros, eles oram. Os obreiros, eles oram antes e perguntam para Deus lugares que eles podem ir, que Deus está pedindo para eles irem. E aí eles colocam as rotas, tipo, Angola, Ásia, não sei o que, não sei o que. E aí eles vão colocando as rotas ali e vai definindo as rotas, mas não é tipo a rota definida, entendeu? Porque ali a pessoa tá orando e tá construindo com Deus, entendeu? E aí Deus vai construindo com Deus e com os obreiros também. Aí Deus vai abordar ali pra onde que, tipo assim, não, Ana, eu quero você aqui nessa cidade aqui especificamente. Aí Deus vai falar o seu coração. E dentro daquela rota que eles projetaram ali, que tem, dos lugares que estão, aí vai ser direcionado. Sim, porque nesse período que os obreiros oram, ali coloca as rotas, e aí os alunos chegam, eles aprendem a ouvir a voz de Deus, e aí eles começam a orar pelos práticos. E aí, em torno dos práticos que tem ali, os alunos já vão sendo direcionados, por Deus, né, no caso. Já vão sendo direcionados para as rotas de prática. Mas algumas coisas também podem acabar que mudam, entendeu? Podem surgir, ou então podem surgir coisas novas também. Tipo, vai para tal lugar, mas se Deus fala assim, vai para África. Porque Deus, ele não fala tudo de uma vez. O ser humano, ele vai te dando ciclos. É igual eu aprendi lá, que o ser humano, ele não aguenta quando Deus fala tudo de uma vez. Ele já desiste de cara. Sim, porque Tem que abrir aos pouquinhos. Sim. E aí, tipo, vai construindo muita coisa com Deus, vai abrindo novas rotas. Às vezes Deus fala um lugar pra você. Novos perrengues. Às vezes Deus fala um lugar pra você e, tipo, ele fala esse lugar e você pensa que é pra ir, mas às vezes ele só fala esse lugar pra você orar por esse lugar. Você não vai com seus pés, mas você vai com sua oração. Então, assim, Deus ele vai moldando, sabe, aos poucos, não vai fazendo tudo de uma vez. O interessante é ouvir, né? Por isso que Jesus, quando falou assim, ó, aqueles que têm ouvido, ouça. Em verdade, quando Jesus, geralmente, quando Jesus repetia uma coisa 2 vezes, às vezes ele falava, Pedro, tinha uma crise ali. Ou seja, a pessoa não estava conseguindo entender o que ele estava falando. Quando ele falava, em verdade vos digo, porque não era com esse ouvido, era com o ouvido do coração. Sim. E é difícil você tirar esse para entender exatamente o ponto, né? Aquele, assim, o miolo, vamos dizer assim, da vontade de Deus, que é isso que mais importa na nossa vida. Tipo assim, você andar nessa vontade. Vontade que Paulo fala que é a perfeita, né? Agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesse período, Ana, Deus vai lá e te manda lá pro Paraguai, né? Então, a história do Paraguai é muito louca. Que você sai da base e o primeiro lugar é o Paraguai, né? Não, quando eu fiz como aluna, eu fui... O meu período de prático foi primeiro em Curitiba. A base fica em Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana de Curitiba. O nosso prático foi em Curitiba, ali em Curitiba mesmo. Porque como estava na pandemia, na verdade, a minha TED não ia ter prático, por causa da pandemia. Só que aí a gente começou a orar e falar com Deus. A gente queria muito prático. A gente começou a falar, Deus, por favor, abre as fronteiras, abre, sei lá, passagem de avião, porque não estava nem podendo andar de avião quando lançou a pandemia direito, né? E, tipo, teve surto de pandemia por lá, entendeu? De Covid. Nossa, gente, foi um caos esse Covid. Aí a gente começou a orar e falar com Deus, Deus, por favor, a gente quer ir pro prático, a gente quer fazer o prático, a gente não quer deixar 2 anos para fazer o prático. E aí a gente foi orando, até que Deus, ele começou a abrir os lugares. Deus começou a falar sobre lugares. Tanto que Deus falou comigo primeiro sobre o Rio de Janeiro. E aí a gente começou a orar e Deus foi abrindo. E, gente, tá. Eu lembrei. Revelação. O e-mail chegou. E chegou aqui. Tem uma... Nessa equipe que teve,
o povo começou a falar. Quase falei em inglês agora. Nessa equipe que teve, o povo começou a falar assim, nossa, Deus tá me falando pra ir pra Turquia. Nossa. E aí, tipo, a gente ficava assim, mas como, velho? E é muita loucura dessa cabeça, porque a fronteira tava fechada. E realmente as fronteiras estavam fechadas. Deus não é ilógico, gente. E aí o menino falou assim, não, mas Deus tá me falando que eu vou pra Turquia. Ele tá falando que vai abrir uma rota pra Turquia. E aí, tipo, uma outra menina também começou a falar, não, Deus também tá me falando sobre isso. E a gente, tipo, muita loucura, mas tá bom, né? Deus tá falando, ele tá falando. Até que um dia a gente tava orando pelos práticos. E aí, esse menino, ele falou pra Sheila, ele falou assim, Deus tá me falando que vai abrir uma rota pra Turquia. E aí a Sheila falou sobre a fronteira tá fechada e tal. Então, que, tipo, não era uma possibilidade. A possibilidade de... aí tá, ele falou assim, não, mas Deus tá me falando. Ele tava convicto de que Deus tava falando com ele. Porque quando Deus fala, você tem a convicção de que Deus tá falando com você. E aí, depois de uma semana, a gente fez uma outra, que a gente sempre orava pelos práticos, né? E aí a gente fez outro momento de oração, até que a Sheila começou a escrever as rotas na lousa ali, no quadro. E aí até que ela escreveu São Paulo, Turquia. E aí a gente entendeu de que Deus estava realmente falando que ele ia abrir uma rota para Turquia. E aí a gente ficou tipo, meu Deus, Deus falou realmente, sabe? Deus falou com eles realmente que eles iam ir para Turquia. Então, gente, foi uma coisa assim, extraordinária mesmo, vendo que Deus estava abrindo a rota ali de uma fronteira que estava muito fechada, fechadíssima. E aí Deus abriu a rota da Turquia, sabe? Então foi muito gratificante. E aí o meu foi em São Paulo. O meu foi em Curitiba, e aí depois a gente voltou para Tamandaré, ficou em Tamandaré umas 2 semanas, a gente trabalhou com uma igreja batista independente. E aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí lá no Rio de Janeiro eu trabalhei em uma casa que chama Casa Amarela. Eu trabalhei com crianças, e são crianças que estão em situações de vulnerabilidade, né? São situações assim, bem precárias mesmo. Não só tipo físico, mas o emocional, o psicológico, o espiritual também. Tanto que lá nesse lugar o espiritual é muito pesado, então tipo, você tem que estar em constante oração mesmo. Mas assim, gente, eu amei trabalhar com essas crianças são uns amores. Eu tenho saudade, inclusive, dessas crianças, sabe? Eu quero muito reencontrar essas crianças um dia. E aí eu voltei, terminou o meu período prático, eu voltei pra base, teve a formatura. E aí, quando foi... e depois eu voltei pra casa. Eu fiquei aqui uns 2 meses de férias, né? Porque missionários têm férias. Aí eu fiquei aqui de férias, e aí eu comecei a orar. Eu até conversei com o André, eu tava no prático ainda, eu tinha falado com o André sobre o projeto do mochilão. Que eu queria muito fazer, e sempre foi o meu sonho fazer mochilão, gente. Eu sempre quis rodar o mundo com mochilão. Eu ficava assim... A louca aqui, mas... Eu preciso dar um mochilão desse tamanho. Meu Deus... Olha, agora mas tudo que envolve viagens, eu amo. Gente, se for pra mim viajar, não sei, pra roça, eu amo viajar. Gente, tudo que envolve viagem, eu amo viajar. Se eu fosse, gente, se eu tivesse dinheiro, eu viveria... Enfim, eu tinha rodado esse mundo todinho. Mas enfim, e aí surgiu o projeto do mochilão, eu conversei com o André, e aí o André, ele me mandou Salmos 37:4, o versículo, que eu tava, tipo, buscando uma palavra pra mim ir, né? E até que o André, ele me mandou, eu tinha conversado com ele, ele me mandou o Salmo 37:4, e eu realmente entendi que era pra mim ir pro mochilão. E aí, eu fui pro mochilão. Aí eu entrei no grupo do mochilão, aí a gente começou a ter reuniões e tal, né? A gente começou a ter reuniões, falar sobre o mochilão, o que a gente ia fazer. E aí a minha avó, dessa vez, a Fran, gente, ela aceitou, bonitinho. Não, porque agora ela já tava assim, vai rápido. Só vai.
Ela aceitou, ela não hesitou em nada. Eu também expliquei pra ela, né? Porque a gente Beijo pra Fran, um beijo, Fran. Te amamos. A gente tinha uma equipe, tinha uma menina que ela fez enfermagem, e que ela também estava ali, ela cuidava. E também no período que a gente estava no Paraguai, entrou uma médica na nossa equipe, graças a Deus. Ela entrou também. Então, tipo, foi super tranquilo esse período que eu tive no Paraguai. E aí eu entrei, eu até lembro que que o André me ajudou a comprar um mochilão, gente. O mochilão tá vivo até hoje. Tá vivo? Tá vivíssimo, não tem nenhum rasgado. Delícia. Tá vivíssimo. Você levou seu guarda-roupa todo dentro daquela mochila? Gente, são 5 peças de roupa só que cabe. Mas enfim, aí eu comprei um mochilão e o mochilão foi só mais um passo de fé, né, que eu tive. Eu consegui comprar um mochilão, mas eu tinha um mochilão e não tinha passagem. E aí eu fiz o informativo. Aí eu falei assim, vou fazer o informativo. Quando foi? Eu fiz o informativo, né, porque eu precisava comprar passagem naquele dia. E aí quando foi que eu fiz o informativo, gente, eu consegui o dinheiro em menos de 30 minutos. Em menos de 30 Você minutos. vê quanto que Deus tá no negócio, cara. Pode faltar um minuto. E às vezes Deus deixa a gente chegar nos 45 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos. Pra ver onde está o nosso coração. Pois é, e aí eu consegui o dinheiro e consegui comprar a passagem. Na verdade, estava faltando tipo 10 reais pra mim comprar a passagem. E aí a menina falou assim, não precisa não, eu vou completar aqui pra você e vou abençoar a sua vida. E aí eu falei, eu vou pro Paraguai. E o Paraguai, na época, o Paraguai também passou por essa crise que teve, não passou? Passou. Ele não tava na época, tava aí, não tava... Já tava na pandemia já. Mas não tava, tipo assim, tava por causa da doença, mas a crise financeira ainda não tinha afetado não, né? Na verdade, já tava começando a passar por uma crise. A inflação já... entendi. Quando a gente já chegou lá, já tava tendo uma crise já. E aí, gente, eu fui... Quando eu passei a ponte da amizade, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu tô na ponte da amizade. Agora eu estou falando espanhol. A ponte da amizade ainda fica do lado Deus o bendiga. Cheguei em Foz, muito feliz. Quando eu vi a ponte da amizade, porque, eu sou viciada em vlog, em ver vlogs. Então, se você fizer um vlog, eu vou ver com o maior amor. Que eu quero ver tudo que você faz no seu dia. Eu quero ver pra onde que você viaja. Gente, vlog de viagem. Eu amo ver vlogs de viagem, porque a pessoa ela Não, mostra... eu quero ver o seu vlog de viagem. Chega de ver dos outros. Cadê o seu? Vai chegar, um dia vai vir. Eu quero ver o seu. Um dia vai vir. Aqui é assim, tá, gente? É ao vivaço mesmo. Então, tipo, eu amo ver vlog. Então, um dia eu pesquisei. Eu nem tava planejando fazer mochilão ainda, não. Eu pesquisei sobre, vlog do Paraguai. Aí eu pesquisei, eles atravessando a ponte. Falei assim, nossa, eu quero conhecer essa ponte. E aí tá eu um dia passando pela ponte. Como é que é o nome da ponte? Ponte da Amizade. Bacana. Então, aí eu passei a ponte, gente. Quando eu cheguei do outro lado, né, na imigração, você tem que passar pela imigração, do mesmo jeito. É um país, é um outro país. Querendo ou não, mesmo que seja a fronteira com o Brasil, é um outro país. Então tem imigração, do mesmo jeito, tá? Você só não precisa de passaporte. Aí eu cheguei... Passaporte, não precisa de visto, né? Não precisa de passaporte lá dentro. Precisa? Não. E aí você chega lá e eles te dão um visto de 3 meses. Lá dentro. E aí eu cheguei lá, gente, eu passei pela imigração e eu pensando assim, eles não vão deixar eu entrar. E eu tava assim, me cagando toda, porque eu não entendia nada que a mulher falava. Ela falava espanhol, mas espanhol tão rápido. Eu falei assim, mulher, fala mais devagar, pelo amor de Deus. E aí eu precisava de uma menina traduzindo pra mim, porque eu não entendia, né, o espanhol. Eu não entendi espanhol. E aí eu cheguei e a mulher falando, e eu, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? E a mulher falava. E a Tá falando língua? quase que eu fiz assim, aqui, moço, tá minha identidade, tá aqui, tá? Tá bom. Pegou um colega meu. Gente, mas quando a mulher me deu visto e eu cheguei do lado, quando eu vi assim a bandeira do Paraguai, eu cheguei do lado do Paraguai, eu fiquei feliz demais. Eu falei, eu tô no Paraguai! Eu tô no Paraguai!
Gente do Brasil é assim, gente. No Brasil eu tava tranquila. O pessoal do Paraguai deve ficar olhando assim. Quando eu cheguei no Paraguai, eu fiquei Olha o tão pessoal feliz. olhando pra ela. Gente, eu fiquei muito, muito feliz, gente. E aí, a gente conheceu da Adeleste primeiro, a gente foi numa igreja lá. E aí, essa igreja, nossa, foi muito bom trabalhar com essa igreja também, eu amei. E a gente conheceu da Adeleste, que é o lugar das compras. E eu amei conhecer o lugar das compras, né? Porque, ai, gente, mas é muito bom. Não, sim, as coisas de lá são baratas. O telefone lá é barato. Não. Comida é cara. Gente, não compra coisas. Quando você for no Paraguai, não compra coisas do Paraguai, porque tem muita coisa assim. Vocês entenderem. Ô, André. Entendedor? Só se for em missões, compre roupas. Não aparelhos de celular. André, pelo amor de Deus. E aí, assim, nossa, mas foi muito bom, assim, eu conheci um shopping, que ele é um prédio, e o shopping chama Mona Lisa. Mas diz que as coisas lá são muito baratas, tipo assim, coisas. Depende. Se for... Porque roupa não é barato também, não. Roupa não é barato. Agora, esse negócio de eletrônico já é mais barato do que aqui no Brasil. Sim. Mas pra mim, como eu sou pobre, eu não vi diferença. Não, você não é pobre. Você não é pobre. Pobre é ele. Que tem nem cara. Gente, eu não vi diferença nenhuma. Mas talvez para outras pessoas tem diferença, porque, né, Brasil tudo é caro. Mas pra mim não vi diferença nenhuma, mas tem uma diferença sim. Na verdade a taxa, tem uma diferença de taxa, que a taxa não é tão alta assim. É o custo de vida, né? O custo de vida lá é alto. É alto. Muito alto. Então, aí eu fui pro Paraguai e a gente rodou várias cidades do Paraguai, a gente foi para Cidade do Leste, depois foi para Coronel Oviedo, e aí depois de Coronel Oviedo a gente foi para outras cidades. E aí depois eu orei e tava surgindo muito no meu coração sobre ficar na base e ajudar lá na base. E aí eu orei e entendi que era pra ficar lá na base mesmo e ajudar lá. E aí eu fiquei no Paraguai. Eu fiquei no Paraguai um período de 10 meses. Foi um período muito bom, porque eu aprendi espanhol e hoje eu sei falar espanhol, graças a Deus. Mas eu aprendi mesmo com a convivência com as pessoas. Tanto que eu não queria conversar, eu não queria falar espanhol, eu queria tradução. Até que um dia uma menina falou assim, eu não vou mais traduzir pra você, você vai escutar. Certíssimo. E aí ela parou de traduzir pra mim. E aí quando eu comecei a escutar, porque o primeiro passo é você ouvir e depois falar. Então quando eu comecei a ouvir primeiro, aí eu já fui começando assim a captar, já fui começando a entender, assim. E quando eu não entendia, porque tem muita palavra diferente. O espanhol é fácil, mas você também tem que saber as palavras que você fala. Porque nem todas as palavras são iguais no Brasil. E tem palavras que é igual no Brasil que tem significado diferente. Então, quando eu não sabia, eu perguntava, o que significa isso? E o que é isso? E eu perguntava. Até que, só que eu falava em português ainda. Eu comecei a falar em português. Isso depois de o quê? Uns 4 meses. Uns 4 meses lá no Paraguai. Eu tava falando português. E aí até que a líder da base de lá do Paraguai, ela começou a falar assim, você tem que começar a falar. Quando você começar a falar, você vai começar a entender o espanhol. Aí você vai falar fluentemente o espanhol. E aí eu comecei, a falar as palavras, porque pra mim o escutar era fácil. Agora o falar já era difícil, principalmente quando as pessoas vinham falar comigo. Uhum. Gente, o paraguaio, ele chega em você, você não entende nada, né? E aí as pessoas vinham falar pra mim e eu olhava pra ela assim. Isso aí. Essa aí mesmo. Perigo isso aí, né, menina? A menina tinha gente que chegava em mim e falava assim, nossa, eu tô tão triste, é isso aí. É um perigo. Não, gente. Perigosíssimo. Mas assim, depois que eu comecei a falar, eu já fui desenvolvendo.
E assim, foi muito bom esse período que eu morei no E Paraguai. Deus desenvolveu nesse tempo, assim, em todas as áreas, desenvolveu na língua, na mentalidade, na cultura, né? Sim, cultura E totalmente na, diferente. e tipo assim, para você que tem, tipo assim, tem sonho em fazer missão, de iniciar um projeto, Deus está queimando seu coração, o mais top de todos, a dependência, né? Dependência de Um dos Deus. valores da Jocum é a dependência de Deus. Você confiar em Deus, e você confiar totalmente em Deus. E esse é um dos valores da Jocum, que eles valorizam isso, você confiar em Deus, você ter fé. Porque a fé, ela move montanhas, entendeu? Então, se você, tipo, tá ali, mas você não tem fé, então nada vai acontecer. É a dependência você se lançar sem reservas, né, Ana? E eu achei massa que a Ana me falou que uma das coisas lá que, tipo assim, é só para eles, é um paralelo que eles fazem, que significa que a pessoa ela está se lançando nesse cuidar de Deus, que eu não sei, aquele negócio tipo do que você se lança, você pula de uma certa altura, uma corda vai e te segura. Como é que é o nome que você me falou aquela vez? Swing. Swing. Você pula de uma certa altura e ali você tipo se sente segurada ali por Deus ali. Então assim, essa parada da dependência, ela é tão forte que o que acontece? Que quando você começa a se apoiar em coisas dessa terra, que você começa a depender dela, Deus ele vai ter que tirar aquilo ali, Deus vai ter que fazer um processo para retirar aquilo da sua vida, para você voltar e se lançar sem reserva nele. E nesse tempo de Paraguai, que você viveu no Paraguai, que você foi também pro Amazonas, isso tem que ser todos os dias, né, Ana? Sim. Todos os dias você tipo, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar em Deus. Não, nem só quando você está assim, em missões fora, mas a todo tempo, sabe? E fora de tempo também. E fora de tempo também, você tem que ter fé o tempo todo. Não é só de Não, isso na prática, isso é muito difícil. Eu falo difícil. No seu caso, igual, por exemplo, eu não sei o quanto de grana que vai chegar esse mês, eu não sei quanto que vai. É dependência 100% de Deus. E, tipo, todos os missionários da Jocum vivem assim. Tem missionários que trabalham, assim, freelancer. Tem missionários que trabalham por internet, que são contratados por internet, que são designers. Lá no Paraguai eu conheço uma menina que ela é designer e ela trabalha pela internet. Então ela consegue, assim, ela consegue o dinheiro dela. Mas como lá no Paraguai o custo de vida é muito alto, o dinheiro que ela consegue não é tanto, sabe? Então, assim, todos os missionários, eles vivem na dependência de Deus. E nesse período aí, né, o ano eu queria até mesmo porque tem uma galera que é jovem, tá passando por essa fase, e você passou por isso, né? Você conheceu uma pessoa lá, né? Hoje você já não tá mais com ela, mas você viu que aquele momento ali foi um momento onde que você, tipo assim, você errou, você não soube avaliar direito, de ter conhecido essa pessoa, como que você vê esse momento onde, tipo assim, você não é o momento de eu fazer isso, e o que você aconselharia a pessoa que tá querendo entrar dentro de um relacionamento, que pensa que não, essa é a hora, como é que você... Então, o meu período de relacionamento ele não foi ruim, mas ele teve que se encerrar, né, porque há ciclos. E, tipo, a gente tinha propósitos diferentes, sabe? Então, eu quero achar uma pessoa que tenha o mesmo propósito que eu. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une propósitos. Então, eu quero achar uma pessoa que tenha o mesmo propósito que eu. Mas, assim, não foi nada que tenha acontecido, nem nada. Mas um conselho para pessoas que querem entrar no relacionamento tenham palavra. Porque a palavra, quando tudo ali tá principalmente no relacionamento, quando tudo tá começando a cair ali, você lembra da palavra que Deus te deu. A palavra para mim é muito importante. Uma das coisas que é muito massa ter um
um versículo que fala de Salmo assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Cara, todas as vezes que eu estou desanimado com alguma coisa, eu conto quantos dias o Senhor me deu até hoje. E isso pra mim me motiva, tipo assim, cara, tantos dias eu trabalhei para chegar aqui, tantos dias eu fiz, Deus me sustentou, tantas coisas eu passei, mil e não sei quantos anos, e faz aquele cálculo, você fala assim, para mim desistir agora, num momento, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então assim, essa decisão de relacionamento é uma decisão que para mim, que depois que você aceita Jesus, ela é uma das decisões mais importantes que você toma. Por quê? Porque ela vai definir a pessoa até a morte. E assim, um momento, por exemplo, de emoção, não, deixou ser movido pela emoção, porque quando a emoção sobe a inteligência, o discernimento, e aí o que acontece? Tomou uma decisão errada, aí vai ser esse erro em cima de erro, aí você vai ter que construir uma pessoa que está fora, que está numa ótica totalmente fora, e foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Você avaliou e viu que não era muito bem isso, né? Sim. Então, quando você for... E foi difícil para você? Foi. Pra mim, terminar um relacionamento foi difícil, porque eu gostava muito dele, sabe? Então, terminar o relacionamento foi difícil. E com relação, tipo assim, o emocional, né? Como é que você tratou o seu emocional, sabendo dividir entre o seu trabalho, a missão, essa parte que estava afetando sua espiritualidade? Como é que você filtrou isso, vamos dizer assim? No início foi bem difícil, porque pra mim eu tentava esconder que eu não tava bem. Uma arma de defesa, né? Só que na verdade eu sou ser humano e eu tenho emoções também. Então eu tinha que ser vulnerável nesse momento. Porque eu querer esconder, talvez eu não ia ter ajuda. Então eu precisava ser vulnerável, eu precisava conversar com alguém que é experiente nisso. Maduro, né? Maduro nisso. E essa pessoa ia me ajudar, entendeu? Então, assim, sempre ter alguém que tem ali pra você contar. Porque, gente, pense muito antes de entrar no relacionamento. Sai desse negócio de... Aproveita enquanto você é solteiro. Filho, você é feliz, você não sabe que você é feliz. Rapaz, o Cláudio Duarte brinca com uma coisa que eu fico... Deus olha para Adão e fala, Adão colocando o nome nos bichos, Deus falou assim, Adão, tu é feliz demais, homem. Formou um problema. Então, cara, quando você é solteiro, cara, aproveita. O solteiro cuida da obra do Senhor, mas o casado, mano, você não sabe o que cara, sua vida se amadurece muito. Mas você já tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma base para você entrar ali. Não adianta você entrar de gaiato numa coisa que você não tem o mínimo, né, Ana? Sim. O mínimo. Isso aí ia fazer uma loucura, né, Ana? Não, André, nem conta, não. Uma loucura, gente. Olha, não, gente, mas por favor, tenham palavra antes de entrar no relacionamento. Vê se a pessoa quando tem ela fala de palavra, com você. quando ela fala de palavra, gente, é tipo, Deus, ele tem que liberar algo e tem que falar assim, ó. Na verdade, Deus não vai escolher por você. A gente tem que deixar isso bem claro aqui. Mas quando você for escolher, pergunta pessoas mais maduras, pessoas que estão à sua volta, pessoas que são cheias do Espírito Santo, que vão direcionar você. Porque se você casar de forma errada, você vai sofrer. Sim, vai sofrer. E o voto é até que a morte separa. E Provérbios fala 3 vezes isso aqui, ó. Vou falar assim, ó. É melhor morar num canto, num deserto, num lugar de água surtada, do que com mulher chata e chata. No relacionamento você não vê não, filho. Relacionamento é só, não sei o que, tem bobeiragem.
né? Ah, não sei o que, traz flor, traz não sei o que, mas casa. Casa, igual o Claudio Duarte fala, o começo é meu gatinho, né? Aí casa que os bichos crescem. Então, assim, cara, vai com calma, vai devagar, não pisa no acelerador, assim, não. Calma, vai com calma. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. Há tempo de se abraçar e há tempo de se abraçar e há tempo de se afastar. A Bíblia fala. Há tempo de sorrir, mas há também tempo de chorar. Então, talvez esse tempo aí é o tempo de você ficar sozinho. De chorar. Isso, chora. Às vezes você fala assim, nossa, André, mas eu tô carente. Cara, passa. Toma um banho gelado. E passa. Vai ver um dorama. Ih, que dorama. Vai ver dorama sim. Não, pelo amor de Deus. Eu sou a favor dos doramas sim. Vai assistir uma coisa que vai te edificar, cara. Para de ficar pensando aí, falando que você vai enfiar uma faca de você, por causa que o fulano de tal tá com... Para de bobeira. Vai procurar uma palavra pra você ler. Gente, uma pessoa morreu por você. Pra que você vai fazer isso? Entendeu? A carência bateu, vai, toma um café que passa. Toma Coca-Cola. Isso. É muito bom ser solteiro. Pra mim também, uma coisa é que a pessoa tem que ter também, as duas no caso, tem que ter, quando eu entrei no relacionamento, depois que eu terminei o relacionamento eu vi isso, que as duas pessoas têm que ter estabilidade financeira, gente, é muito importante isso. É muito importante ter estabilidade financeira no relacionamento. Porque se você não tiver estabilidade financeira, na verdade, assim, se você não tiver uma condição de você lidar com a família, mulher, você vai pedir esmola para 2. Você vai pedir esmola para 2. Não faça isso, tá? Não faça. E não faça. Tem que ter dinheiro. O casamento exige dinheiro. E principalmente se tiver filho. Filho só vai aparecer na sua frente personal, fralda personal. E a sua vida vai ser essa daí pra frente, tá bom? Então, cara, e uma fralda hoje, você que é jovem, só pra te orientar, com 60, né? Na promoção é R$65. Então, e uma coisa, a criança vai passar em frente àquele brinquedo e vai chorar querendo no brinquedo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Não vai arrumar problema com a sua vida se você não tem condição. Vai arrumar um trabalho primeiro. Sim, e também tem a estabilidade emocional e espiritual também. A espiritual é muito importante. Porque se você tem estabilidade espiritual e a outra pessoa também tem, ambos estão ajudando um ao outro. E se a pessoa também tem o propósito também, que cabe com o seu propósito, e você vê que dá para seguir, e Deus liberou vocês com a palavra, então prossiga. Mas se não, gente, isso sai do coração. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Mas, Ana, assim, chegamos nos finalmente. Como é que dentro desse processo todo que você passou, você veio, Deus queimou isso no seu coração, você começou a viver seu propósito, depois você foi como aluna para a ETED, teve que adaptar, viver na dependência de Deus, foi para o Rio de Janeiro, depois você voltou, né, matou saudade da sua família, lá e cá, foi para o Paraguai, depois você foi para o Amazonas, e nesse tempo, o que de mais importante você tirou e uma coisa que você, para uma pessoa que quer viver o propósito, que quer viver na vontade de Deus, o que foi assim, que mais te marcou? O que Deus assim, mais de forte falou no seu coração e é o que te norteia, o que te guia? O que Deus mais me mostrou nesse tempo é que sonhos se tornam realidades. Porque o sonho, se você sonha e deixa só no papel, você não vai realizar aquele sonho. Mas se você sonha junto com Deus, o importante é sonhar junto com Deus. Se você coloca Deus no meio na frente, não no meio, gente, não coloca Deus no meio de nada. Coloca Deus na frente de tudo. Se você coloca Deus na frente de tudo, Deus vai na frente, abrindo abrindo. caminho. Verdade. Se você coloca Deus na frente de tudo, gente, sonhar com Deus é muito bom. É outra coisa. O seu sonho tudo se torna mais leve. O errado sabe? é sonhar os nossos sonhos, né? O errado é sonhar, porque Deus tem sonhos melhores que os nossos pra gente. E já está escrito, né? Já está escrito. Então, procure viver o que Deus está sonhando para você. Procure buscar em Deus o que Ele está sonhando para você.
Porque pra mim, eu falava assim, com 18 anos eu vou sair de casa. Eu saí de casa, mas não foi do jeito que eu queria. Entendeu? Deus não tava sonhando isso pra mim. Levou o celular pra dentro do Amazonas. Eu realmente saí de casa com 18 anos, mas não foi do jeito que eu queria, porque eu queria sair de casa, queria ter meu trabalho, queria morar em um apartamento, eu queria ter o meu carro, e foi isso não, gente. Eu queria ter o carro, aí Deus falou assim, não, primeiro ela tem que andar de barco primeiro, lá no Amazonas. Nem é barco, é canoa. Canoa, é. A canoinha assim, ó, pra você andar. Ser de fiel no pouco e sobre o muito eu nos colocarei. É isso aí. Mas não tem preço, gente, viver tudo isso, não. E se você fosse dar um conselho pra esse jovem que, tipo assim, tem uma paixão missionária, tem algo que queima no coração, mas às vezes tem medo de fazer, tem receio, o que você falaria pra essa pessoa? Então, eu já tive nesse lugar de medo. Então, não deixe que o medo paralise vocês, porque o medo ele paralisa, mas o amor ele lança fora todo medo. Então, não deixe que o medo paralise o seu sonho, não deixe que o medo paralise o sonho de Deus na sua vida. Se você sonha em fazer missão, então busca isso em Deus, peça para que Deus queime, porque como o André disse, quando você está anestesiado, pode vir o que for, que acabou, você está ali com Deus suave, entendeu? Então, não deixe que o medo paralise esse sonho que você tem dentro do seu coração. Porque se Deus está colocando no seu coração o sonho de fazer missões, não é à toa que Ele está colocando isso. Deus, Ele coloca algo no seu coração, coisas que pra gente é impossível, mas pra Ele não é impossível. Na verdade, deixa eu falar com vocês, Deus não vai permitir você enxergar uma coisa que Ele não vai te dar. Às vezes eu não vou levar minha filha para um lugar onde ela vai me pedir uma coisa que eu não vou dar para ela. Deus é pai. Então, se Ele está permitindo você ver, é porque Ele quer te dar. Ele quer te dar. E às vezes a gente não crê nisso. Que Deus Ele quer nos dar. Porque se Ele não quisesse nos dar, Ele ia nos mostrar. E o sonho de Deus é, mamãe, eu quero te dar isso. Eu quero que você visualize o que eu vou fazer na sua vida. Mas aí tem essa questão do primeiro passo que a Ana está falando. O medo, ele nos impede de a gente começar e a gente dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. Só que o negócio é que a partir do momento que a gente sobe o primeiro degrau, a gente tem que destruir o degrau anterior. Por quê? Porque a gente tem que colocar no nosso coração que não tem mais volta. E outra, gente, tudo que vem, que é da parte de Deus, nem sempre é fácil. Você vai ter que lutar por isso, você vai ter que lutar por algo. Mas você nunca tem a vitória, como diz os assembleianos, você nunca tem a vitória se você não passar no deserto. Então você tem que passar pelo deserto, vai doer, vai, mas você tem que passar pelo deserto para que a sua vitória chegue. Como diz o assembleiano, é necessário. Gente, então esse foi mais um podcast. Quero agradecer, ao nosso cinegrafista aqui, ao Agnes Day, por estar nos ajudando aqui. Quero agradecer a Ana Clara, nesse período maravilhoso, que nós passamos junto aqui com vocês, e agradecer primeiramente a Deus, por esse privilégio. E para você que está chegando aqui, igual eu falei no início, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima aqui. Vai lá e vê os nossos outros vídeos. Tem um vídeo da Ana Clara aqui, dela lá dentro da base que ela fez. Se você quiser conhecer mais um pouco a fundo a história da Ana Clara, vai lá, assiste, dá uma maratonada aí. Eu tenho certeza que tem conteúdos aqui no canal. Acho que já chegou mais de 70 vídeos aqui no canal, que vai edificar muito a sua fé. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida financeira, que você seja uma pessoa próspera, aonde você for, bendito você vai ser, tá bom? E tamo junto? Tamo junto. E é só Vitória. o começo.